Questão 12, pessoal. Os motores elétricos convertem a energia elétrica em energia mecânica. Na robótica móvel, os motores elétricos de corrente contínua são muito utilizados. Um motor elétrico de corrente contínua com potência P igual a 10 watts e rotação nominal N igual a 6.000 RPM foi utilizado para movimentar o sistema de locomoção de um robô móvel. O motor foi utilizado para acionar o disco 1 do conjunto de discos plásticos emborrachados acoplados representados na figura, essa figura aqui. O torque T em Nm transmitido pelo motor ao eixo do disco 1 pode ser determinado a partir da relação com a potência P em watts e a rotação N em RPM do motor. A gente tem essa relação aqui. Supondo que não há perdas de potência ou escorregamento entre os discos, e sabendo que o disco 1 tem raio R1 10 mm e o disco 2 tem raio R2 50 mm, a relação de transmissão I, característica do par de discos acoplados, pode ser definida por I igual a R2 sobre R1, que é igual a N1 sobre N2, que é igual a T2 sobre T1. Portanto, pode-se afirmar que, agora a gente tem que calcular aqui a rotação N2, torque T1 e torque T2. Vamos lá. Vamos chamar aqui, então, novamente dividir o cálculo de N2 como sendo a etapa de número 1, o cálculo de T1 como sendo a etapa número 2 e o cálculo de T2 como sendo a etapa número 3. Mas, embora a gente tenha dividido entre 1, 2 e 3, eu não vou começar pela 1. Eu acho que aqui, justamente até por conta dessa fórmula da potência, é mais fácil a gente começar pela etapa 2. Vamos lá, mesma coisa que eu falei na questão 2 dessa mesma prova. A potência que está sendo aplicada nesse sistema, a potência que está sendo aplicada no disco 1, no sistema ideal, ela é totalmente transferida para o disco 2. Ou seja, se esse motor ele está aplicando uma potência de 10 watts aqui no disco 1, esse disco 1 tem uma potência de 10 watts e no sistema ideal ele transfere toda essa potência para o disco 2. As potências são iguais, 10 watts aqui, 10 watts cá. Em específico, para o motor 1, quer dizer, para o motor, como ele está transferindo potência e rotação, a rotação N de 6.000 RPM do motor também é transferida totalmente para o disco 1, mas a rotação do disco 1 é diferente da rotação do disco 2. A única coisa que se transfere de forma integral é a potência. A potência aqui é 10 watts e a potência no disco 2 também vai ser 10 watts, mas a rotação de 6.000 RPM, é a rotação do motor, ela é apenas aplicável ao disco 1. A rotação do disco 2 ela vai ser diferente. Por quê? Porque logo de cara a gente consegue ver que os raios são diferentes. Mas, vamos lá. Se a gente começa aqui analisando a etapa 2, que é o torque de 1, por que eu digo que isso daqui é mais fácil? Por quê? Porque a gente sabe qual é a potência que tem disponível no disco 1, que é a potência do motor, 10 watts. 2π é uma constante. N é a rotação, que é o que a gente quer. Na verdade, N a gente já tem, que é o 6.000 RPM, que é o N do motor. 60 é um valor e T é o torque. Então a gente já tem todos os valores, basta só isolar T e a gente já consegue achar. Então, recapitulando, P expandindo essa fórmula é igual a 2π vezes N1 dividido por 60. Tudo isso vezes T, que é o nosso torque. Então, a potência é 10, que é igual a 2π vezes N 6.000, que é aquela do motor, dividido por 60 vezes T. O que é que a gente, então, agora pode simplificar? Primeiro, a gente pode simplificar esse 60. E aqui a gente fica com 1, sendo aqui, então, 100. Esse 2 a gente consegue simplificar com esse 10, que aqui, quando a gente passar, seria 10 por 2, então aqui fica 5. Nesse caso, o que é que a gente, então, pode ter aqui? Expandindo, temos, então, 5 igual a 100π vezes T. Se a gente isola tudo, então, e deixa só o T, temos que T igual a 5 sobre 100π. 5 dividido por 100 é 1 sobre 20. Então, T1 ele vai ser igual a 1 sobre 20π. Já temos, então, o nosso valor de T1
Será que a gente já consegue eliminar algumas alternativas com base nisso? Vamos lá. T1 igual a T2 que é igual a 1 sobre 20π. Tá, a gente pode deixar isso daqui. T1 igual a T2 que é igual a 20π. Não. C. T1 igual a 1 sobre 20π e T2 igual a 1 quarto de π. Na verdade, 1 quarto π, né? Bom, a gente sabe que o valor de T1 está correto, então a gente mantém. T1 igual a 20π. Não. T1 igual a 1 sobre 4π. Não, também. Aí aqui, pessoal, o seguinte, ó. Como a gente viu que a relação entre os dois torques, ela é dependente, ela é proporcional à relação dos raios, e como a gente viu que o raio é diferente, então se o raio aqui é diferente, e a gente tem uma relação entre raio e torque, obrigatoriamente o torque das duas vai ser diferente. Então aqui a gente já conseguiria eliminar a letra A, que diz que são torques iguais, e aí só sobraria a letra C. Fazendo só um dos cálculos, a gente já conseguiria matar essa questão e ir para a próxima tomando bem menos tempo do que o necessário. Tá? Então é uma das dicas que a gente pode fazer, mas aqui é uma resolução comentada, a gente vai resolver todos os passos. Mas fica aí a dica que como a gente percebe que essa relação, a gente tem R2 sobre R1 igual a T2 sobre T1, como os raios são diferentes, os torques então obrigatoriamente teriam que ser diferentes. Então já dá para eliminar essa A e ver que a C é a correta. Mas vamos seguindo. Calcular aqui então agora, na etapa 3, calcular o T2, justamente por essa relação. A gente sabe que R2 sobre R1, que são valores conhecidos, R2 sendo 50 milímetros e R1 sendo 10 milímetros. Aqui, logo de cara, antes de escrever o resto, a gente já consegue simplificar. Milímetro por milímetro corta, vira uma unidade adimensional. 50 por 10 vira 5. Essa relação é igual à relação T2 sobre T1. T2 é o que a gente vai procurar agora. E T1 a gente já achou, mas por enquanto a gente deixa só como T1. Aí aqui, a gente isola T2. T2 igual a 5 vezes T1. T2 então é igual a 5 vezes 1 dividido por 20π. E aqui, né, Newton metro, não pode esquecer. 5 dividido por 20 é a mesma coisa que 1 sobre 4, já que 20 dividido por 5 é 4. Então, temos que T2 vai ser igual a 5 dividido por 20, 1 sobre 4. 1 sobre 4π Newton metro. Assim achamos T2. E agora, a gente tem, de fato, aquela confirmação. T1 igual a 1 sobre 20π e T2 igual a 1 sobre 4π, que é o que a gente tem aqui na C. Então a gente já pode riscar a A e, de fato, ver que é a mesma, a C, a alternativa correta da questão 12. Mas agora, como aqui a gente vai fazer tudo, vamos finalmente para a etapa 1. A gente vai utilizar novamente a relação de transmissão I. Por quê? Porque I também relaciona o raio e as rotações. Então veja aqui que a gente tem 1.200. A gente tem que achar esse valor 1.200 para provar mesmo que é a C a correta. Novamente, a gente repete a relação aqui entre os raios, que a gente já viu que é 5, então não precisa repetir 50 por 10 e tudo mais. 5, essa relação de 5 ela vai ter que ser igual à relação N1, que a gente já calculou como sendo 6.000. Calculou não, né? Já veio na questão como sendo 6.000. E N2. N2, então, vai ser igual a 6.000 dividido por 5, que é igual, de fato, a 1.200 RPM. Então, temos aí, resposta da questão 12 é a letra C.